Boa noite, Ruben. Miguel Custódio, estamos em direto na Sporting TV. O Casa Pio, o técnico João Pereira, esteve aqui há momentos a reconhecer que jogou com uma linha de 6 defesas, era essa a estratégia para tentar travar o Sporting hoje, não conseguiu. Foi difícil para si encarar esta estratégia? O Sporting acaba por acontecer mais vezes na época passada, já estar habituado a este tipo de estratégia aqui em Alvalade. E depois um dado que me parece muito relevante, que é o Sporting marca há 50 jogos consecutivos na Liga Portuguesa. Anteriormente só tinha conseguido fazer isso na década de 30. Para termos noção, isso também é um dado importante para si, a capacidade ofensiva que a equipa tem conseguido ao longo do tempo, mesmo encontrando adversários como o de hoje? Sim, nós fomos evoluindo ao longo das épocas em número de golos, isso é muito importante. Conseguimos ganhar o primeiro campeonato a defender melhor, digamos assim, a sofrer muito poucos golos, não marcámos assim tantos e fomos evoluindo. Tem a ver também com o processo e tem a ver também com a qualidade do jogador, as características, e nesse aspecto foi isso que nos permitiu marcar durante tantos jogos. Em relação à estratégia do adversário, nós temos de estar preparados para tudo. Por um lado dificultou-nos muito, é muito difícil, depois pareceu-me que cada cruzamento nós não tínhamos vantagem, mesmo com dois jogadores da área, sabendo que eles não são, a melhor característica deles não é o jogo de cabeça, isso também dificultou. Deixámos o Dani mais solto para ele não ter uma referência, e ele ajudou. O Trincão teve muito bem, pareceu-me o jogador mais fresco da equipa, o Géni tentou empurrar, mas com tanta gente é difícil. Eu acho que, por um lado, dificultou-nos muito, por outro lado, ajudou-nos muito. Os nossos centrais claramente em dificuldades, o Inácio e o Quaresma com dificuldades físicas, não tiveram um grande trabalho e eu acho que aí ajudou-nos bastante e, portanto, ninguém fica satisfeito de ver um jogo assim, obviamente os adeptos, mas são estratégias, eu também entendo a diferença e olhar para o lado positivo disso foi que os meus centrais não foram expostos a grandes momentos de grande velocidade, o que dificultaria mais o jogo a nós. Portanto, nós estamos preparados para blocos baixos, linhas de 6 são difíceis de tirar, ainda por cima com centrais fortes de cabeça, temos que arranjar maneiras de marcar golos e foi isso que aconteceu. Na inspiração deles, no caso do Trincão, desbloqueou o jogo e depois tornou o jogo muito difícil para o Casa Pia também. Boa noite, Ruben. Duas questões. A primeira, a começar pela partida. Esta estratégia, sendo implementada em jogos futuros, talvez a maior arma do Sporting do Gyökeres fica sem espaço naquilo que é o jogador mais forte. Como é que procura solucionar esse tipo de questões e como é que um avançado hoje marcou de penalti, é verdade, mas teve muito poucas ocasiões para poder marcar. A outra questão, relativamente ao facto do Sporting atingir 8 vitórias consecutivas, vai descansado para esta pausa? Não, muito descansado não vou. Temos muitos jogadores com problemas físicos e, portanto, vamos tentá-los recuperar. Portanto, não vou descansado, vamos estudar, vamos ter uma sequência ainda mais difícil do que esta e precisamos de todos os jogadores. A forma de desbloquear estes, o Vítor não teve grandes oportunidades, mas temos que, eu penso que quando tivermos, por exemplo, o grupo todo, se tivemos um bloco mais baixo, jogando o Reis, pode envolver muito nas costas uma solução. Depois o Marcos Edwards é se calhar o melhor jogador para isto, está fora. Depois o Pote é mais um jogador. Depois temos o Morita e o Dani, meter 60 minutos meter mais 30 outro, onde metemos outra dinâmica. Depois, no fim, quando estiverem todos mais cansados, metemos um segundo avançado. Tiramos o Geni, metemos o Kenda. Tiramos o Nuno, metemos o Maxi, ou o contrário. E vai ser muito por aí, no desgaste dos adversários que se estiverem por aqui, características novas e ser bom nas transições defensivas. E, portanto, essa vai ser a estratégia de sempre. Tentar que alguém, com tantos jogadores de qualidade, alguém vai estar inspirado e resolver o problema. Olá, boa noite, Ruben. Miguel Guerreiro, SIC. Gostaria de saber se por acaso o calendário fosse outro, ou seja, se não houvesse agora uma pausa, se as opções que o Ruben teria tomado para a defesa teriam incluído o Quaresma e o Inácio, ou teriam sido outras, nomeadamente se, por exemplo, o Sporting agora tivesse a meio da próxima semana um compromisso para competições europeias. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, mas provavelmente iria meter o mesmo 11. Não gosto de estar a dizer, porque se tivesse mesmo um jogo, se calhar pensaria de forma diferente. Aqui vou responder, se calhar, o que me dá mais jeito. Portanto, não é uma pergunta justa, porque eu posso estar aqui a dizer, como é uma hipótese, posso estar a responder o que me dá mais jeito. Não faço ideia.
não sei o que faria. Percebo a ideia de arriscar perdê-los depois para um jogo, por exemplo, de Liga dos Campeões. Percebo a ideia, mas não sei o que faria. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu perguntava se pensa que foi melhor o resultado que a exibição esta noite. Também se a equipa pode ter acusado algum cansaço do jogo de Eindhoven e depois também se considera que o Sporting cumpriu, venceu, não sofreu e com o regresso de Gyökeres aos jogos. Eu acho que cumpriu claramente, é um jogo muito difícil. Eu não vou dizer que o resultado é melhor que a exibição, nós tivemos mais oportunidades para fazer golo. Não foi um jogo tão bonito por parte do Sporting, porque também não deu. Com linha de 6 com 4 dificulta muito. E depois também senti alguma falta de energia. O Quaresma teve uma lesão, adaptou-se rápido, recuperou muito rápido e voltou, jogou em Eindhoven, teve que entrar porque o Osman lesionou-se. Muitos jogadores a fazerem jogos seguidos, isso sente-se. E, portanto, eu também senti a equipa um bocadinho desgastada, mas cumprimos, fomos claramente superiores, não há dúvida nenhuma, e tentámos bater contra toda aquela gente, mexemos muito, os jogadores procuraram muito, o Conrado foi sacrificado quando não estava a jogar mal, até teve bastantes remates, mas tivemos que procurar outras estratégias. Portanto, eu diria que a exibição foi a possível, para o desgaste que tínhamos, controlámos bem o jogo, e também uma linha de 6 com 4 médios à frente torna tudo muito difícil para nós. Boa noite, Tiago Santos, em direto para a TSF. O Arder no jogo hoje estava à espera de um Casa Pia diferente, mais, que se expusesse mais. Foi essa também o intuito de colocar o Arder no jogo de hoje? Qual foi também a ideia de lançar o Morita depois na segunda parte? O Arder, porque precisamos de jogadores frescos. E depois nós contra o Aves também jogámos contra um bloco de 5-4-1 e era o que mais ou menos nós estávamos à espera. A verdade é que foi o 6 e fecharam muito aquele lado. E nós, os cruzamentos, eles cortavam as bolas todas. Acho que também podemos melhorar aí, porque o Conrado ia ao meio da baliza e não ia tanto ao segundo poste, coisa que o Paulinho sentia muito, era diferente a ideia do Paulinho, porque conhece melhor o jogo. E essa era a ideia de deixar o Dani solto, aparecer pelo lado esquerdo e depois ter dois avançados fortes para fazer as rupturas, nem que sejam curtas, mas ter um de um lado e do outro, com o pé esquerdo deste lado, do lado esquerdo, o pé direito do outro lado, para fazer as rupturas curtas e rematar a baliza. Ele tentou, e essa foi a ideia, ter jogadores fortes na frente com sangue fresco, assim como o Maxi. A verdade é que nós esperávamos uma linha de 6, esperávamos uma linha de 5, e essa foi a ideia. Ao vermos aquilo, às vezes não interessa se é avançado, se é médio, o que interessa é as características, e o Morita sente-se muito bem entre linhas. Juntou-se ali com o Dani e tentámos fazer as nossas tabelas e etc. Acho que conseguimos, não foi um jogo bonito de se ver, volto a dizer, mas nós tentámos o possível para fazer combinações, para rodar a bola rápido e merecemos a vitória, seguir em frente, portanto foi essa a ideia. Olá, boa noite, Ruben Amorim, João Ribeiro, Record. Ainda em relação ao Arder, na primeira parte, ao contrário da maioria dos jogadores que já têm outro traquejo, ele procurava muito, se calhar, muita avidez a baliza em vez de tentar procurar um espaço, e lhe perguntar se também foi um dos motivos que o levou a tirar. E também uma segunda pergunta, o Franco Israel já de facto acredita que é o novo dono da baliza do Sporting? O dono é o que estiver a jogar. Eu acho que nota-se muita maturidade no Franco. Ele está preparado, o Vlado está preparado, o Calei também cresceu muito, estão todos preparados, e agora o Franco, o rendimento que tem, está a jogar e portanto, fez por merecer, e ele está no lugar dele agora neste momento. Em relação ao Arder, não, o Arder não saiu por isso, mas notou-se, ele tem muita fome, quer marcar, não tem jogado tanto. Cada vez que a bola está ali à frente da área, ele quer rematar, mas há dias que corre bem. No outro dia, acho que foi no primeiro remate do Arder que ele fez um golo, e portanto não foi essa a razão, foi simplesmente as características. Olhávamos para o jogo e parecia que um lado estava com muito rendimento com o jogo entre linhas e do outro lado faltava alguém para termos dois lados para rodar a bola. Foi essa só a ideia. Não porque ele remata muito, porque isso é uma característica boa nestes jogos,
mas simplesmente pelas características dos jogadores, nós achámos que fazia mais sentido um jogador como o Morita. Boa noite, Ricardo Miguel Gonçalves, 00. O Daniel Bragança hoje marcou pelo 3º jogo consecutivo. Esta época também, somados os golos e as assistências, tem um envolvimento em golo a cada 80 minutos, o que assim de repente parecem números de avançado. Pergunto se estamos só perante um momento de boa forma ou se há mesmo uma nova dimensão ofensiva do Daniel Bragança. Não olhar só para os números, porque os números podem parar ou abrandar ou aumentar, mas que ele é um jogador com uma dimensão diferente. Eu acho que tem mais capacidade física, mais capacidade de chegar à baliza adversária, mais forte no contacto físico, e ele tem uma dimensão diferente. Ele está um jogador diferente. E como já venho dizer há 3 anos, ele precisava era que o treinador o metesse mais vezes a jogar. E ele, a verdade é que tem, com o pouco tempo que teve o ano passado, às vezes, ele era 5 minutos, era 10 minutos, era 20 minutos e era sempre a sério. E isso ajuda. Depois foi dos melhores jogadores que eu tive a treinar no dia a seguir ao jogo. E muitas vezes ele ficava de fora e trabalhava sempre a sério, e isso tem recompensas. Ele cresceu em todos os aspectos. E agora é muito difícil tirar o Dani, e cada vez que o tiro, meto, e ele prova que se calhar deveria estar a jogar. Mas respondendo à pergunta, o Dani tem uma dimensão completamente diferente. Eu não esperava esta dimensão, mas ainda também tem muito para crescer, e vai crescer, tem que continuar a trabalhar como está. É um grande jogador. Boa noite, David Marques, Mais Futebol. O Sporting, com esta vitória, tornou-se na primeira equipa neste século a arrancar uma liga com 8 vitórias seguidas. Pergunto-lhe o que é que lhe diz este dado e se considera que este Sporting, ao nível de qualidade de jogo, está no mesmo patamar de algumas das melhores equipas portuguesas desde a viragem do século. É difícil. Eu joguei em algumas boas. Também, mas acho que nós temos uma forma de jogar, eu acho que agradável para as pessoas. Portanto, é difícil estar aqui o treinador a dizer que é uma das melhores. Começámos bem, jogamos bem. Temos que melhorar em jogos com dificuldade maior, é o passo que temos que dar a seguir, mas acho que estamos a fazer um excelente trabalho e temos mantido a consistência do nosso jogo. Mesmo com blocos mais baixos ou blocos muito baixos, com linhas de 6, nós mantemos sempre a nossa consistência. Se olharmos para o jogo, é sempre uma equipa de posse, uma equipa que reage bem à perda de bola, sofre poucas oportunidades, e isso tem-se mantido ao longo do campeonato. Eu acho que o calendário agora vai também dificultar mais, e nós vamos ter outras dificuldades para enfrentar. Portanto, eu muito satisfeito com o rendimento dos meus jogadores, muito preocupado com o nono jogo. Temos recuperado temos de ter o grupo todo em forma para podermos ganhar todos os jogos em todas as competições. Boa noite, Guilherme Terras, Marcos Bola na Rede. Numa altura em que o futebol é tão escrutinado a nível tático e estatístico, surgem abordagens a jogos como hoje, em que a equipa adversária chega com uma linha de 6 e tenta abordar o jogo de uma forma diferente, onde nunca tinha acontecido, como o próprio confessou, o treinador do Casa Pia. Eu queria-lhe por isso perguntar, nestas circunstâncias, na preparação para jogos como este, onde já é esperado um bloco muito baixo, se incita às individualidades, se incita à inspiração individual dos jogadores, aos duelos, 1v1, ou se mesmo assim continua a puxar pelo nível tático e pelo coletivo da equipa. Obrigado. Sim, eu acho que o futebol tem tido uma grande evolução. Eu lembro-me eu joguei até há pouco tempo, acho eu que era há pouco tempo, e havia mais um 4-3-3, um 4-4-2, a construção era sempre a 4, raramente havia uma construção a 3, depois começou aquela construção a 3 com o médio defensivo a entrar, e era tudo muito estático. E hoje em dia é tudo muito mais difícil. É difícil nós olharmos para um jogo de certas equipas, e nós vamos jogar com algumas na Liga dos Campeões, e é difícil encontrar as referências, é difícil montar um sistema. E eu acho que nós temos umas características no nosso jogo que também é difícil saber por exemplo, se o Dani está mais baixo, está mais subido, se é de 4 atrás da linha média, se são 3, se são 2... tudo isso dificulta muito. Depois, quanto mais jogos se vê, às vezes mais se complica para se preparar os jogos. Obviamente que neste tipo de jogos não há milagres. Há uma linha de 6 e há uma linha de 4. Ou vamos por cruzamentos, não é o nosso forte,
ou tem que ser inspiração dos jogadores. E, portanto, aí, quem tem melhores jogadores tem uma grande vantagem. Não há volta a dar. Nós tínhamos, o ano passado, jogávamos mais com o Jogai por fora. Ter o Kenda, ter o Geni é completamente diferente. Podemos dar a bola e ele leva-nos a bola para a frente. Depois jogamos a bola muitas vezes atrasado e etc. Portanto, essa é a evolução. As características dos jogadores neste tipo de jogos fazem diferença. O treinador mete as peças, mas se eles não resolverem, não há milagres. Vamos estar ali 3 horas sem marcar gol. Muito obrigado.